Olá pessoal, tudo bem? Inicialmente eu quero agradecer o Grupo Tessituras Formativas pelo convite para participar do seminário online, que tem como tema as relações raciais no contexto das pesquisas em educação no Brasil. Esse tema é um tema que dialoga muito com as pesquisas que eu venho desenvolvendo. Eu sou a professora Érica Pérez, formada em Letras pela UFPA, mestre em Educação pela UEPA, e hoje eu trago aqui para dialogar com vocês o recorte de uma provocação que eu venho me fazendo aí ao longo da minha vida docente e que também atravessa esse meu percurso acadêmico das letras para a educação e que se encontra com os sujeitos que eu venho pesquisando, que são as crianças. Vamos lá? De onde vêm tantos cachinhos? Toda pergunta exige uma resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe, até encontrar um tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, mas também de amor e de enrolado no cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Cabelo de Lelê, Valéria Belém. Partindo desse fragmento da história Cabelo de Lelê, eu convido vocês a adentrarem no universo da literatura infanto-juvenil, sobretudo aqueles que estão no contexto da educação, né? Literatura infanto-juvenil é um gênero literário indicado para crianças e adolescentes por meio de um olhar adultocêntrico, ou seja, é um adulto, especialista, crítico, que vai produzir textos para esse público, né? E a literatura infanto-juvenil ela vai surgir na França, na metade do século XVIII, com as fábulas do La Fontaine, que apresentavam sempre histórias moralizantes, né? Sempre era uma história que no final ia apresentar uma moral da história. E essa moral da história consistia sempre num ensinamento, né? No Brasil, o Monteiro Lobato, em 1920, ele já vai apresentar uma literatura destinada para a infância com ares mais inventivos, com ares mais originais. Porém, facilmente, o racismo é empregado na construção dos seus personagens negros, como no caso da tia Anastácia, né? E a tia Anastácia, lembram dela? Aquela negra que vive na cozinha, lá na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu trouxe um fragmento para a gente analisar, né? Um fragmento de uma das histórias que diz assim: Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. Então, nesse fragmento, a gente percebe, a gente identifica claramente o racismo com o qual essa personagem é tratada, né? Então, a tia Anastácia, ela era sempre a bola da vez, ingênua, simplória, medrosa, aquela que era serviçal, que era responsável pela cozinha, que nunca, inclusive, saía da cozinha. Então, ela era sempre alvo de racismo e de discriminações explícitas pelos personagens centrais, como era no caso da boneca Emília e do próprio Pedrinho. A construção dessa personagem é feita tudo em perfeita consonância com a hierarquia racial, né? Onde na base da pirâmide, aqui embaixo, a gente tem a mulher negra. Aquela que facilmente é discriminada, desvalorizada, ridicularizada. E durante muito tempo, a produção literária infanto-juvenil foi feita com esse viés, né? Sempre com história de princesas brancas, né, de cabelo liso, príncipes de olhos azuis,
com personagens que estavam muito distantes do contexto das crianças negras. E as crianças negras, diante dessas produções, não se reconheciam nessa história, né? Então nós temos aí uma literatura infanto-juvenil hegemônica e baseada na branquidade, que somente a partir de alguns marcos legais, como a Lei 10.639, vai se transformar, vai fazer um giro no âmbito da literatura infanto-juvenil, porque é a partir desse marco legal, a partir da lei, que vai se inserir nesse contexto literário uma outra genealogia de pensamento, e com isso a literatura infantil vai passar gradativamente a receber produções que vão promover a reflexão da representatividade, que vão começar a referenciar representações étnicas como a do negro e da negra, vai começar uma descentralização do eixo da representação da branquidade, já que vai apresentar como protagonista outros fenótipos. E isso é de extrema importância, porque as crianças negras só vão ter contato com os livros infantis, muitas das vezes, somente na escola. E aí, quando elas se encontram com esse livro infantil, que foi produzido após o marco da Lei 10.639, propicia para elas se ver num lugar de destaque, né? Num lugar de protagonista. E o livro infantil, ele é uma poderosa fonte de informação sobre o mundo para as crianças. É o primeiro contato delas com a leitura, com o aprendizado do hábito de ler. É ele que vai estimular a imaginação e o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, a inclusão dos protagonistas negros nas histórias infantis vai propiciar uma representatividade que auxilia na educação de todos, não apenas das crianças negras, que a gente vai mostrar diferenças, né? Vai mostrar diversidade, vai mostrar culturas diversas, vai mostrar ancestralidade que nos foi negada ao longo da história. Então, a gente vai permitir, assim, discursos de autoidentificação da criança sem as lentes culturais eurocêntricas, descolonizando espaços e inserindo representações atuais. Então, eu venho ao longo da minha pesquisa buscando produções de literatura infantil que naturalizam e que afirmam as representações identitárias por meio de personagens protagonistas negros e negras, e pensando a literatura como esse artefato cultural que tem uma possibilidade de inserir na pauta escolar questões pertinentes às representações das crianças e dos adolescentes negros e negras, afirmando de uma maneira positiva a identidade deles e fortalecendo a estima por meio da cor da pele, do cabelo cacheado, trazendo um modelo interpretativo na escolha das histórias que levem em conta os aspectos afirmativos para a descolonização da infância por meio de características, sobretudo estéticas, de não brancos. Então eu venho buscando livros que estejam inseridos aí nesse contexto e venho chamando para esses livros de literatura negra. E aí, nessa busca, eu tenho encontrado vários exemplares, inclusive exemplares que estão nas bibliotecas das escolas públicas, que são nas obras complementares do FNDE, do Ministério da Educação, desses que são trazidos para essas escolas, e tenho encontrado títulos que representam muito bem esse conceito de literatura negra que eu venho buscando e que eu venho pesquisando. Então eu trago aqui alguns títulos para compartilhar com vocês. Tem uns que já são considerados clássicos nesse contexto, que é O Cabelo de Lelê, que eu fiz a contação de um fragmento no início da nossa conversa, que é da Valéria Belém. Tem um outro que é considerado clássico nesse âmbito da literatura negra, por conta da sua representatividade, que é o Menina Bonita do Laço de Fita, que inclusive é disponível na internet. O Menino Marrom, do Ziraldo. E o Menino Marrom é um marco interessante, porque o Ziraldo já é um escritor de literatura infanto-juvenil,
que está dentro daqueles aspectos daquela literatura infantil hegemônica, embranquecida e elitista lá com a história do menino maluquinho, e ele vai perceber que a história da literatura vai ter esse giro a partir de marcos legais, onde a gente vai demandar para esses escritores a representatividade da nossa ancestralidade, vai instigá-los a produzir esses tipos de texto, onde a gente consiga se enxergar como protagonista, como tendo um lugar de destaque. E aí o Ziraldo escreve O Menino Marrom, que é um livro que vai contar a história de um menino, vai falar um pouco de colorismo, uma história bem interessante, e um que é um dos meus favoritos, que é O Meu Crespo é de Rainha, que é da Bell Hooks, que tem aí um debate no âmbito do feminismo negro muito importante, onde ela vai discutir estética, sobretudo estética relacionada ao cabelo das meninas negras. E aí eu tenho outros menos conhecidos do que esses que eu citei, mas que são livros de fácil acesso às bibliotecas públicas, né? Porque eu tenho feito essa pesquisa nesses. E aí eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, ó, África, Meu Pequeno Chakra, vai falar de cor da pele, vai falar de colorismo, vai contar uma história muito divertida, vai trazer artefatos africanos, vai falar da grande diáspora do povo africano e a sua chegada em terras brasileiras para a criança. Ou seja, contando uma história que nos foi negada, contando agora uma história que nos foi negada, né? A história da nossa ancestralidade. Esse aqui, ainda nesse contexto, Batuque de Cores, ele vai trazer a história da vovó Musa, que vai guardando lembranças que ressoam como um batuque de cores. Ela conta para sua neta a maravilhosa viagem que fez do Senegal até a África do Sul. E aí ela vai contar nesse itinerário as estradas, os caminhos, as florestas, os mercados. Vai contar uma África recheada de cores, né? Então vai apresentar para as nossas crianças uma África recheada de cores, de paisagens muito bonitas, tirando todo aquele estereótipo que a gente conhece do continente africano. E aí tem um outro que está inserido nesse âmbito do que eu chamo de literatura negra, que é escrito em poesia, e a poesia é um gênero literário que as crianças gostam muito por conta da facilidade, né, do ritmo, da rima. Então tem uma facilidade na leitura de um texto mais curtinho, que é Canção dos Povos Africanos. Então aqui a gente vai encontrar poemas de rimas fáceis, histórias comoventes de natureza africana, de canções de niná, o berço de belas culturas, mostrando quanto a África é uma terra sublime, falando das etnias africanas, das atitudes, dos modos de ser. E aí a gente começa a se reconhecer dentro dessas histórias. Aí a gente começa a perceber o quanto de África tem em nós. E um que é de um autor que talvez seja conhecido de vocês, que é o Martinho da Vila, que é o Rainha da Bateria, que vai contar uma história de uma menina negra, Maria Luísa, que está inserida no carnaval, e o carnaval sendo esse reino de festa e fantasia, que tem seu rei e tem a sua rainha. E essa rainha é uma menina negra, que vai ser rainha da bateria, que é uma passista da escola de samba, e aí vai contar a história da Maria Luísa e a inserção dela nessa festa. Então esses aqui são alguns que eu estou elencando aqui na minha busca acerca desses livros que trazem consigo essa representatividade, esse discurso positivo, essa representatividade da criança negra e do adolescente negro. Após a apresentação desses títulos, teve como objetivo apresentar um fragmento das produções atuais no âmbito da literatura infanto-juvenil, que vão coagunar
com o conceito de literatura negra, é importante destacar que, além de colocar em lugar de destaque, em lugar de protagonismo, crianças negras e negros, a literatura negra consiste também numa produção literária cujo sujeito da escrita é o próprio negro. E a partir da sua subjetividade, das suas vivências, do seu ponto de vista, que vão tecer narrativas e poemas. E ainda é importante ressaltar que a literatura negra vai surgir como uma expressão direta da subjetividade negra em países culturalmente dominados pelo poder branco, principalmente os que receberam as diásporas africanas, as imigrações forçadas pelo regime do tráfico negreiro, como no caso o Brasil. A literatura brasileira oficial, canônica, hegemônica, aquela que corresponde aos livros clássicos, como é o caso do Monteiro Lobato, com seu Sítio do Pica-Pau Amarelo, que são sempre contemplados pelos currículos escolares, vão refletir esse paradigma de dominação cultural branca. E, em sua maioria esmagadora, é escrito por brancos, retratando os personagens brancos. E como nós já vimos, os personagens negros é sempre mediado por esse distanciamento racial, que de modo geral vai reproduzir estereótipos, como a gente falou lá da tia Anastácia, né? Estereótipos da mulata hipersexualizada, do negro malandro, daquele que é vitimizado, né? Da malandragem como um fator natural para o Saci Pererê, por exemplo. Então, os clássicos sempre vão trazer os personagens negros de uma forma estereotipada. Nesse sentido, a literatura negra, que traz personagens e autores negros e negras, retoma a integridade, a totalidade enquanto seres humanos, rompendo o ciclo vicioso do racismo institucionalizado, entranhado na prática literária até então. Então, não existe literatura negra sem autoras e autores negros. E aí a gente se questiona onde estão esses autores. E aí eu aproveito a oportunidade para apresentar alguns desses autores para vocês. Lázaro Ramos, que é muito conhecido como ator, né? Mas que já figura no meio literário como escritor de livro para público infantil há algum tempo. A Elisa Lucinda, que também é uma atriz bem conhecida das telinhas, mas que já tem aí mais de 17 publicações entre poemas, romances, peças teatrais e literatura infantil. Seu livro infanto-juvenil é A Menina Transparente, da coleção Amigo Oculto, que lhe rendeu em 2002 o prêmio altamente recomendado. E, por fim, o Junião, que é ilustrador e escritor brasileiro, que já recebeu vários prêmios pela qualidade e relevância do seu trabalho. Em 2016 lançou o livro Meu Pai Vai Me Buscar na Escola, que foi o seu primeiro livro infantil, onde ele é o escritor e também o ilustrador. Além desses, a gente tem vários outros nomes, e aí eu vou destacar a Carolina Maria de Jesus, que é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil, que apesar do pouco estudo, ela reuniu em casa mais de 20 cadernos com relatos sobre o cotidiano da favela em São Paulo, onde viveu a maior parte da sua vida. Um desses cadernos deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960 e com outras edições totalizou aí 100 mil exemplares vendidos em 13 idiomas, vendidos em mais de 40 países. Então a Carolina de Jesus teve ainda duas outras importantes publicações, Pedaços da Fome e Provérbios. Depois a Conceição Evaristo, que nasceu em 29 de dezembro de 1946 em Belo Horizonte. E assim como a Carolina de Jesus é uma autora que mantém um diário onde ela anotava as dificuldades de um cotidiano sofrido, que mais tarde se tornou um dos principais nomes da literatura brasileira e afro-brasileira, com projeção internacional, inclusive, com os livros traduzidos em outros idiomas. Sua literatura, a Conceição, traz profundas reflexões sobre as questões de raça e de gênero, buscando sempre dar uma visibilidade para a literatura negra, através da sua escrevivência. E, por fim, a Chimamanda Ngozi,
que tem a sua obra traduzida para mais de 30 línguas. Ela é uma nigeriana e é uma das principais autoras da atualidade. Ela tem estado cada vez mais em pauta por conta do seu discurso político e social, não só nos seus livros, mas também nos seus discursos, né? E aí a sua obra é o Hibisco Roxo e as obras que ela escreve para criança, como para educar crianças feministas, o Manifesto, entre outras obras. Assim eu finalizo, lembrando que nessa comunicação eu dialogo com vocês acerca de algumas inquietações pessoais, né, que vão dar origem a uma pesquisa no âmbito das práticas docentes, né, que interliga o campo das letras com o campo da educação. E o objetivo aqui é visibilizar a negritude e as suas nuances dentro do contexto literário, ressaltando que a literatura negra infanto-juvenil ainda é um terreno fértil para vários recortes de pesquisa e que nos leva a diversas reflexões acerca da leitura, do acesso à leitura, da representatividade, da construção de identidade, e que por essa razão torna-se um artefato significativo para uma educação antirracista. E como todo trabalho com criança precisa ser lúdico, precisa ter ludicidade para que ela possa entrar nesse mundo da magia e assim aprender de forma divertida e de forma que seja marcante e significativa, eu deixo com vocês um pouquinho da história da África através dessa pequena animação. Quero dizer que foi uma grande honra poder partilhar com vocês essas impressões iniciais acerca dessa pesquisa que se inicia e muito obrigada.